Como a antecipação e gestão de riscos podem transformar a produtividade e a segurança na sua organização? Descubra estratégias essenciais para evitar perdas e aumentar eficiência aqui na Prosa com Bertalha. Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha, prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem aqui comparecem para compartilharem suas experiências e seus conhecimentos. E olha a prosa que nós estamos trazendo hoje aqui para a Prosa com Bertalha, a gestão preventiva do risco organizacional. Antecipar riscos é essencial para a produtividade e segurança organizacional. Quando riscos são reconhecidos e eliminados, evita-se perdas e interrupções, fortalecendo as operações. Esta abordagem capacita os funcionários a aplicarem estratégias de contenção e tomar decisões preventivas, ampliando a resiliência e integridade das atividades. Com a compreensão das origens do risco e seu impacto direto na produtividade, cada colaborador contribui para um ambiente de trabalho mais seguro, proativo e eficiente. Vamos refletir sobre esse tema fascinante e importante aqui na Prosa com Bertalha, onde a educação e os negócios caminham juntos para trazer muito mais inspiração à sua jornada. Eu tenho a honra de trazer aqui na Prosa com Bertalho Jefferson Vanderlei dos Santos, ele que é consultor em desenvolvimento organizacional, com ampla experiência em estratégia organizacional, recursos humanos e processo decisório. Ex-piloto militar, atuou em missões presidenciais e offshore, com mais de 5.000 horas de voo. Também foi professor e palestrante internacional, incluindo treinamento de diplomatas no Inter-American Defense College, em Washington, nos Estados Unidos. Olha só que honra, que orgulho receber aqui na Prosa com Bertalha o Jefferson. Meu caro, seja bem-vindo à Prosa com Bertalha. Muito obrigado pela oportunidade, é uma honra. Que legal, bacana demais aqui, o Jefferson. Jefferson, já vamos lembrando as pessoas para que elas se inscrevam no canal, curtam o canal, acionem lá o sininho da notificação, exatamente para poder receber aí as notificações de prosas que são colocadas no nosso canal. E deixe comentário, o pessoal muitas vezes coloca lá o like e tal, mas não comenta. Faz um comentário para gente, dizendo que gostou da prosa que nós tivemos aqui, que o Jefferson foi legal, que o Jefferson foi bacana, tira um print da tela, bota no LinkedIn e vamos em frente. Jefferson, gratidão enorme pela sua presença. Meu amigo, ó, contextualiza um pouco esse tema para a gente. Por que que você trouxe esse tema para a gente conversar, ó, Jefferson? É porque a gestão de risco, ela é fundamental para o desenvolvimento social e econômico, né, a partir das organizações e das empresas. Porque a gestão de risco, ela também, ela educa os funcionários, não só os líderes, supervisores, mas, sobretudo, os funcionários, eles se educam em gestão, em ESG, até em ESG mesmo, em desenvolvimento sustentável, eles se educam até em previsão, em gestão, em assessoria a processo decisório, porque a gestão de riscos, a gestão preventiva de riscos, ela abraça uma quantidade enorme de fatores e até de disciplinas. É muito importante para o desenvolvimento de uma organização. Eu posso dizer isso porque eu trabalhei, né? Eu fui investigador de acidentes aeronáuticos pelo sistema do CENIPA, da aeronáutica, e depois, com o passar do tempo, eu me interessei e passei a buscar prevenção de acidentes de trabalho. Eu fiz o curso em Brasília, no CENIPA, eu era tenente, e em 1984, e depois, quando capitão, quando eu voava em Brasília, eu fazia parte do elenco de pilotos do presidente Collor, eu consegui uma oportunidade de fazer o curso de gestão de trabalho no Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, e depois eu fui convidado para fazer o mesmo curso no Senai Brasília. E ali eu aprendi muito e vi que, a partir do momento em que qualquer profissional se preocupa em gestão preventiva de risco, ele naturalmente ele se torna um excelente profissional em vários aspectos.
Fantástico, legal demais aí a introdução, trazendo a relevância desse item para a gente, o Jefferson. Eu queria trazer uma pergunta para você, que é uma pergunta bastante interessante, e ela foi feita pelo nosso amigo Bruno, né? O Bruno Faria, o Bruno que também se interessou por essa parte de riscos. Na realidade, as perguntas que aparecem aqui são perguntas que normalmente quem traz é o próprio público, né? Como é que a antecipação ao risco impacta positivamente a produtividade da equipe, o Jefferson? Porque a antecipação de risco, ela vai olhar a gestão, a execução como um todo, seja essa execução para a entrega de um bem ou de um serviço, tanto faz. Tem sempre um insumo entrando, um processamento para a transformação desse insumo numa palestra, numa aula, numa consultoria, num atendimento odontológico, fisioterápico, ou até na produção de um chinelo, de uma camiseta, não importa. A entrada é um insumo, o conhecimento, os recursos, o tempo e os métodos vão transformar esse insumo num produto final, seja ele um bem ou um serviço. E essa antecipação, ela busca olhar todo o ambiente como um todo, inserido no qual vão estar as pessoas nos seus setores, com os seus conhecimentos, com os seus recursos disponíveis e com a gestão de tempo. E, claro, com a preocupação com o resultado não só do risco em si, mas, sobretudo, com a eficiência e a produtividade. Eu sempre consegui convencer as pessoas que trabalhavam comigo que a base da eficiência e da produtividade passava necessariamente com a preocupação com os riscos. Então, não adianta nós nos distrairmos com a questão da prevenção do risco, que mais adiante nós vamos ter uma parada, seja por uma infiltração, um vazamento de caixa d'água, seja por um curto-circuito de uma estrutura elétrica mal aterrada, seja por falta de insumos de qualidade, enfim. O elenco desses insumos entrando para essa transformação e entrega, ele realmente é muito grande, ele é muito farto e é capilarizado. Que bacana. E eu fico feliz em trazer você para falar desse assunto aqui, ô Jefferson, até porque você está usando aí alguns exemplos bem do cotidiano, bem característicos e que muitas vezes a gente acaba procrastinando, né? Postergando aquele problema. Muitas vezes a gente vê um fiozinho que está um pouco solto, desencapado, tal. A maritaca foi ali, deu uma de cascada no fio, a gente deixa, né? Aí quando chove forte e tal, aquilo dá um curto-circuito. E é interessante, isso pode acontecer na nossa casa, né? E pode acontecer também dentro das empresas. E aí eu queria embalar nessa pergunta, até por conta do Elcio Grácia, aliás, o Elcio sempre participa aqui das nossas prosas, trazendo algumas Eu já perguntas e assisti também três. participa das lives. Quais são os maiores efeitos que a gente encontra, logicamente voltado para risco, que não são eliminados nas operações, o Jefferson? Qual que é a sua visão aí? Um pouco você já falou, né? Ou seja, a gente identifica que tem ali um comecinho de alguma coisa, pode ter um risco ali e não damos o tratamento adequado para ela, né? O que que você me diz? A questão dos riscos é a questão da situação latente que o risco existe. Por quê? Ele está ali e as pessoas estão habituadas a trabalhar ou com poucos recursos, ou com pressa para entrega, ou com algum problema relacional entre setores, e aquele afã, aquela pressa de entregar o resultado, a gente acaba, vamos dizer assim, ou deliberadamente ou acidentalmente, passando por cima dessa percepção necessária. Porque o risco ele existe sempre em forma latente. Então, ele vai se transformar numa perda, que eu gosto de falar em termos de perda, porque são sinistros, são indenizações, são acidentes com pessoas que dá afastamento, são trocas de equipamento, são remoções de alocação de orçamento de algum setor para poder cobrir intempestivamente o resultado que o risco deu numa perda. E isso é importante nós percebermos, porque no dia a dia nós tendemos a nos habituar a situações que mais adiante irão se transformar numa perda. Eu tive isso por experiência, né? Nessa área que nós fazemos a prevenção de acidentes aeronáuticos, necessariamente ela abraça a prevenção de acidentes de trabalho. Nós vamos nos habituando a determinadas coisas, sobretudo na minha experiência, que nós, como sendo Força Aérea, um órgão público militar, nós crescíamos com promessas de orçamento, né? Então, o nosso orçamento era prometido no início do ano,
ele era dividido em 12 avos, os chamados duodécimos, e nós tínhamos vários problemas do recebimento desse orçamento, o que nos impedia, inclusive, de fazer algum tipo de licitação para aquisição, para substituição desses equipamentos ou melhorias de alvenaria dos setores de trabalho. Então, nessa questão de tentar entregar com poucos recursos, nós começamos a atropelar, a exercer o que o professor Reason, que mais adiante eu vou falar nele, ele fala em violações, né? Que são aquelas violações aceitáveis e são aquelas violações inaceitáveis, mas sempre, sempre no afã de tentar cumprir o objetivo, de fazer uma entrega. Então, essa questão de não perceber o risco, se habituar a ele, esse é que é o perigo. Interessante esse ponto que você trouxe. Isso me leva a uma outra questão aqui, Jefferson, porque acaba envolvendo toda a organização, acaba envolvendo toda a empresa, né? Ou seja, você pode ter uma iniciativa de liderança relacionada a risco, e também com a segurança, né? Nesse aspecto todo. Mas a organização precisa estar envolvida de alguma maneira. E aí eu pergunto para você o seguinte: como é que a gente incentiva, motiva a tomada de decisões que são preventivas? Você tocou já um pouquinho nesse tema, que é realmente bastante importante, mas que envolva ou que venha envolver todos os colaboradores e funcionários da organização. Ô Jefferson, qual que é a sua visão sobre isso? É o que eu aprendi nessa minha experiência. Foram 35 anos de Força Aérea, depois eu ainda voei na aviação offshore por mais 4 anos e meio. Fui professor universitário depois que eu saí da aviação offshore por 5 anos, mas o nosso olhar clínico ele não muda, né? Quem é mordido aí pela cobrinha da prevenção, a gente nunca para de olhar as coisas com esse olhar preventivo. Então, o que que eu aprendi? Vou pegar a experiência que eu tive logo que eu me formei em prevenção de acidentes aeronáuticos. Nós sempre fazíamos, uma vez a cada 6 meses, uma inspeção de rotina para poder avaliarmos essas condições preventivas sobre o risco de acidente. Então, ali o que que acontecia? O comandante não queria se envolver, o subcomandante queria se envolver e sempre empurrava para o mais moderno. E quando eu acabei o curso, eu acabei sendo o mais moderno, e isso me incentivou, porque, vamos dizer assim, me deu uma certa autoridade, né? Então, era interessante que na nossa reunião, né, nós sempre temos, o militar tem sempre formatura de início de expediente, formatura de fim de expediente, que isso é uma ferramenta fenomenal, que é a reunião de alinhamento, né? Então, uma vez por semana, olha que coisa bacana, o comandante ia lá para o cima do auditório falar, o subcomandante de operações ia lá falar, o chefe de pessoal ia lá falar, o chefe de manutenção também, e eu, o segundo tenente, ia lá falar em nome da prevenção de acidente. Olha, isso é um encorpamento de autoridade. Então, eu procurava ficar, me ater às legislações. E o que que eu aprendi com o passar do tempo? Era um parto fazer essas inspeções semestrais, porque ninguém queria se envolver, ninguém, absolutamente ninguém. Ok, aí eu passei para outras fases, fui trabalhar em outros setores, ainda assim acompanhando o sistema, porque eu era escalado para fazer investigação de acidentes aeronáuticos, até que eu fui para Brasília. Quando eu retornei como subcomandante de um esquadrão de transporte, eu ainda não tinha aquela ascendência toda, porque o comandante ele assumia tudo e às vezes eles vão dizer assim, ele cerceava a nossa ação. E o pessoal, com certo receio, não atendia o meu pedido de fazer aquelas inspeções que eu queria trazer de 6 meses para cada mês. Por que isso? Porque nós trabalhávamos num hangar já idoso, né? Um hangar feito para atender o americano no apoio para a Segunda Guerra, né? E ali nós temos vários problemas de alvenaria, infiltração na estrutura de metal, infiltração no solo, tínhamos curto-circuito, os locais onde nós guardávamos os suprimentos de aeronaves, paraquedas e eletrônicos tinham um problema enorme de infiltração. Então, nós tínhamos que ficar controlando porque os recursos não vinham. Então, já como subcomandante, eu comecei como capitão, depois fui promovido a major, eu comecei a trazer poucas pessoas para junto, mas conversando sempre. Quando eu fui indicado para ser comandante de uma organização, se você algum dia decolar aqui no aeroporto de Recife, olhar o outro lado, você vai ver a base aérea, você vai ver dois hangares geminados, que foi ali que eu cheguei como segundo tenente e depois voltei para comandar como tenente-coronel. Então, o que que eu fiz? Eu comecei a trazer todos.
e comecei a explicar vários detalhes e fatores, e por experiência que eu vinha colhendo, trazendo inclusive a experiência da investigação de acidente de trabalho, e comecei a mobilizar mais pessoas. Então, eu era um tenente-coronel, consegui mobilizar os capitães, naturalmente, e por aderência, os tenentes, os suboficiais, eles começaram a ver que aquilo era importante, porque aquilo tirava da organização, né, a oportunidade de participar de manobras conjuntas, seja com a Marinha, com o Exército, Polícia Militar, porque nós falhávamos em alguma coisa que mais adiante impactava a nossa produtividade, ou seja, a nossa produtividade, a nossa entrega era estar disponíveis em operações militares fora do Recife. Manaus, nós tivemos em Salvador, Natal, que nós fazemos alerta, busca e salvamento para instrução de pilotos que tem em Natal. Eventualmente, fomos 2 vezes para Campo Grande, esse no meu comando, né? Então, o que que acontecia? Todas as vezes que nós tínhamos alguma ameaça onde a falta de prevenção impactava numa troca de equipamento, num acidente com algum profissional especializado, isso daí começou a alertar todo mundo e eu sempre nas reuniões de alinhamento eu ficava chamando a atenção para esses detalhes. E explicava para eles a correlação entre eficiência, produtividade e gestão preventiva do risco. Então, para mim foi muito bom, porque eu percebi que, aos poucos, os próprios militares, sobretudo os mais novos, eles começaram a aderir. Eu tenho um artigo no LinkedIn chamado O Erro Bom. Por que o erro bom? Eu considerava ele importante porque ele nos ensinava a ver o que, que eventualmente estava sendo cometido por falha, algum tipo de falha. Falha de treinamento, qualidade de suprimento, problema nos procedimentos, problema nos processos. Então, eu dizia o seguinte: se o combatente, eu chamo todo e qualquer militar de combatente, né? Ele errou com honestidade de propósitos, ele não cometeu a negligência nem a imprudência, ele pode ter até cometido a imperícia, né? Porque pessoas novas pensam, às vezes, que tem todo o domínio, o conhecimento, e naquele afã de entregar resultados, acaba cometendo algum erro. E eu tinha uma tolerância com isso daí e pedia para os oficiais também terem tolerância. Isso daí foi um ponto, um turning point, né? Foi nesse momento em que houve, inclusive, 2 erros que nós consideramos graves e que eu não adotei nenhuma medida disciplinar e fiz uma justificativa via relatório para os meus comandos superiores. Ó, o erro aconteceu por causa disso, disso, disso. Nós estamos pedindo recursos, suprimentos, há quantos meses não chega. Eu não tenho recursos nem tempo para treinar toda a tropa, então eu preciso desse efetivo reduzido para produzir e entregar. Os erros vão acontecer. E eu sou o comandante, eu assumo qualquer responsabilidade. Eu preciso que eles fiquem descarregados dessa pressão de tentar acertar para não ser punido. O problema agora passa a ser meu. Se eles erraram por imperícia, que não fora imprudência ou negligência, eu dava apoio. Então, com o tempo, Bertaglia, isso daí trouxe todo mundo para a preocupação da gestão preventiva de riscos, que eles não queriam de forma nenhuma, como eles diziam, nada pegando. Eles não queriam que nada pegasse para, na hora que aparecesse uma ordem de operações, uma ordem de movimentação, o esquadrão tinha que estar tinindo, simplesmente tinindo para decolar e cumprir a missão. Maravilha, maravilha, o Jefferson. Jefferson, a prosa está muito legal aqui. Estou gostando muito. E, aliás, você tem trazido aqui algumas contribuições, não só relacionadas à parte de risco, mas seguramente com a parte de liderança, como liderar, permitir o erro dentro da organização, porque isso é um processo. Hoje em dia a gente fala muito, né, de poder errar dentro da organização e que erre rápido. Jefferson, meu amigo, nós estamos chegando ao final do primeiro tempo da nossa prosa aqui e nós vamos para o segundo tempo. Vamos tomar um cafezinho, uma água aí, vamos chamar a dona Corujinha e já voltamos vapt-vupt. Pode ser, Jefferson? Claro que sim. Olha só que prosa fantástica, que prosa legal nós estamos tendo aqui com o Jefferson, ele que está trazendo uma contribuição, conhecimento, experiência relacionado principalmente à parte de riscos, como trabalhar riscos, como preparar pessoas, como fazer mitigação. E a pergunta que eu tenho agora, Jefferson, é a seguinte: como que o treinamento sobre riscos pode aprimorar a consciência situacional dos colaboradores? Como é que você enxerga isso? O primeiro ponto é o que eu sempre digo: gestão preventiva de riscos, ele é definida pela palavra pertencimento, né? O funcionário ele tem que se sentir incluso, ele tem que se sentir
pertencente àquele grupo, àquela empresa. Ele tem que sair de casa com aquela vontade de acertar, aquela vontade de, no fim do dia, ter entregue alguma coisa, ou um bem, ou um serviço, ou uma contribuição para que outros setores pudessem ter entregue os serviços de acordo com o que o cliente queria. Então, os nossos clientes quem eram? Os comandos militares, eventualmente órgão público, que nós atendíamos, Polícia Federal, atendíamos Anvisa, atendíamos vários órgãos que não somente as Forças Armadas. E o que eu tenho por base, que eu dizia para eles, é o seguinte: você, na sua casa, você é um gestor de riscos. Porque você se preocupa com riscos, porque a sua família está lá. Então você tem que. A primeira coisa que você tem que promover na sua casa é a segurança da residência. Você tem que depois promover a alimentação, você tem que promover o funcionamento. Então, qualquer coisa que vier a falhar, antes de você vir para o trabalho, ou a sua esposa vão resolver. Se você tiver uma falta de água e você precisar preparar seus filhos ou preparar alimentação, alguma coisa, você vai resolver. Se faltar o gás, né, esses órgãos que eu chamo que são os agentes intervenientes, se faltar o gás, você vai dar uma solução para aquilo. Se você sentir que tem um problema de vazamento, uma infiltração, você vai resolver aquilo. Então você já vem da sua casa com essa perspectiva, essa base operacional e conceitual de gestão preventiva de risco. Você vai trazer para a organização, que eu sempre falei o seguinte, ó, nós temos, muito antes, né, daquela revista Exame, depois virou revista Você, né, os melhores lugares para se trabalhar. O que eu dizia para eles é o seguinte: olha, você voluntariamente aderiu à Força Aérea, você teve o seu tempo de pedir reengajamento, você pediu, então é voluntário. Então, o que eu digo é o seguinte: eu adoro sair da minha casa para vir trabalhar, ainda mais estando comandando vocês aqui. Eu me sinto muito bem, eu tenho, inclusive, aquela expectativa de chegar aqui e ter alguma coisa nova para ajudar vocês. E vocês têm que trazer esse sentimento de casa, porque na casa de vocês, os clientes de vocês, que são suas famílias, você não vai deixar nada, tampouco, jamais deixar em risco. Você vai resolver, vai ligar para um de nós: olha, comandante, está faltando alguma coisa aqui que eu preciso resolver. Mais tarde eu chego, mais tarde eu compenso, e nós vamos entender perfeitamente. Ou seja, essa embocadura conceitual, essa base operacional produtiva, você já traz da sua casa. Agora vem uma organização, uma empresa na qual remunera você no fim do mês, você traz toda essa base sua e aplica. Então você tem que, da mesma forma que você tem uma lente clínica na sua casa preventiva, você traga para cá. Porque se você vier com aquela ideia de que isso não é problema meu, é problema do meu chefe resolver, isso vai prejudicar todos nós. Uma missão que você eventualmente estaria participando, novas experiências, ganhando um recurso de diária, trabalhar com outras pessoas, novos aprendizados, não vai acontecer porque em algum momento você viu algum problema que, na sua experiência, você saberia que poderia evoluir para uma perda e simplesmente deixou de lado, disse que era problema do chefe. Você e todos nós nos prejudicamos. Então, o seu local de trabalho, eu sempre digo isso, é uma família. Nós somos uma família. Tanto é que sábado retrasado, passado, nós nos reunimos num churrasco aqui, da família Poti, que eu chamo. E quem organiza esse churrasco são os ex-soldados. Eu já estou na reserva há muito tempo, já estou na reserva desde 2009, né? E quem organiza isso são os soldados. Todos nós lá vamos, felizes da vida, porque nós conseguimos cultuar a questão do pertencimento, da família. E contamos várias histórias, alguns se emocionam, mas é sempre, sempre, sempre a questão de aprendizado. Eu estava falando com um dos organizadores, que quando eu passei o comando, ele era um cabo. E ele chegou para mim e falou: Coronel, eu estou saindo, o que você vai fazer, Marconi? Eu até disse para ele que eventualmente ia tocar nesse assunto nessa live. Ele falou: não, eu vou tentar entrar como sócio aí de um táxi. Eu falei: Marconi, você com 30 anos, trabalhando num hangar de manutenção de helicóptero, você já trabalhou num hangar de manutenção de bimotor Sêneca, você vai ser uma pessoa que vai dividir um táxi. Ele falou: e eu vou fazer o quê, coronel? Eu falei: olha, vamos fazer o seguinte, vamos passear no hangar. Marconi, com a tua experiência, você vai me dizer tudo que você está vendo de errado e, se possível, você vai me ajudar na solução. Betaglia, nós passamos, eu lembro até hoje, 2 horas e 10 com ele apontando várias coisas. Olha Várias que coisas. No início, ele começou a
ficar meio assim, né? Um cabo falando com o tenente-coronel. Falei, Marconi, fica à vontade. Somos dois amigos aqui. Você, antes de ir, vai me ajudar, que eu ainda tenho mais um ano e meio aqui para poder tentar entregar essas coisas, fazer com que todos desenvolvam, todos participem de mais atividades. Agora, os nossos recursos são poucos, nós estamos no hangar velho de Segunda Guerra, e melhor do que você, muito antes de mim ou do subcomandante, quem tem o melhor olhar clínico é você. Aí, a partir daí, ele deslanchou, começou a falar. Aí ele chegou assim, coronel, se eu quiser, eu escrevo. Não, escreve, faça o que você quiser. E olha, eu tive ali um elenco de coisas que, Bertaglia, eu passava praticamente o dia dentro do hangar. Eu circulava, mas eu gostava de ficar vendo a manutenção. Sempre gostei disso. Não só, né, questão de proselitismo, não, que eu gostava, o Bemba, né, eu gostava de estar junto deles, né? E tinha coisas que eu passava e depois eu falava, Marconi, eu passei aqui várias vezes, eu não percebi que isso daí ia dar problema. E olha, Bertaglia, quando eu cheguei para comandar esse esquadrão, eu já tinha experiência em 13 aeronaves diferentes, entre helicópteros e aviões, né? Bimotor, monomotor, e aquela estrutura de apoio eu não tinha percebido como um problema. Aí depois, o que é que aconteceu? Depois que ele foi embora, nos meses seguintes, toda hora tinha alguém, coronel, o senhor está fazendo alguma coisa? Não, não, agora estou nesse intervalo que eu estou esperando a ligação de Brasília. Vamos dar uma volta, coronel? Vamos dar a volta. Aí na volta o pessoal fala, coronel, olha, tá vendo aquela infiltração ali? Mais um pouquinho, se tiver outra chuva, aquele pedaço de teto vai cair. Eu falei, anota para mim que eu vou preparar isso tudo para poder entregar ao subcomandante da base, para poder ter uma licitação para iniciar a reforma. Mas por que, Betaglia? A gente estava tão habituado a poucos recursos que havia coisas que a gente já não se importava. A gente tinha que entregar a missão daquele jeito mesmo. Aí o pessoal foi começando a agregar, a trazer para dentro de si essa perspectiva da qualidade, da prevenção, de não querer ter atraso nenhum. Como eles diziam, coronel, não pode pegar nada aqui. Falei, está com vocês. Eu agora sou espectador. A minha missão aqui é do hangar para fora. Eu tenho que me relacionar com as instituições, com os órgãos, para poder desempatar e não bloquear o trabalho de vocês. Do hangar para dentro é problema do subcomandante de vocês, você resolve. Então, com o tempo, eu levei assim os 6 primeiros meses até eles entenderem o que era necessário. E depois eles passaram a assumir. Eu gosto de falar uma coisa muito interessante, que todo mundo reclama muito, né? Agora virou uma moda, sobretudo no LinkedIn e outros espaços, é de ambiente tóxico. Hum. Vou dizer uma coisa para você: o ambiente tóxico, ele existe quando não tem um grupo forte. E vou dizer o porquê. Nós trabalhávamos sempre com ruído. Beira da pista, a gente tinha o ruído lá das aeronaves dando reverso, aquele cheiro de querosene queimado que vinha. A gente recebia tudo, né? Que a pista ficava entre a praia e nós. Então, nós recebíamos aquele cheiro todo. Problema de luz, curto-circuito, mosquito de noite. Era um negócio muito, muito desagradável, muito insalubre. Mas, Bertaglia, todos chegavam para trabalhar satisfeitos. Todos, sem exceção. Olha, Porque eles sabiam que tinha alguém por trás deles ali. Até se, eventualmente, eles errassem. Eu escrevi outro artigo também, que eu gosto muito. Todos os meus artigos no LinkedIn, eles são a partir de experiências que eu vivi mesmo, né? Apesar de ser formado em administração, ter pós-graduação, mestrado e tudo, eu gosto de escrever com experiência que eu tive. Então, eu escrevi o Pratas da Casa, que o Pratas da Casa me chamou a atenção, que eu ousei. Eu recebi um brigadeiro, ele era o chefe geral do nosso centro de manutenção de helicópteros que ficava no Rio. E ele viajava para poder verificar como é que os clientes dele, né, estavam se havendo em termos de pouco recurso, de hora de voo. Aí houve um determinado momento que nós estávamos no hangar, né? E ele falou, Jefferson, qual é o problema aí do garfo de reboque que você mandou aquele relatório? Aí eu chamei Cabo Lins, por favor, apareça. Eu adorava o Cabo Lins, era um cara, ele hoje é sargento, ele mora em Porto Velho. Aí apareceu o Cabo Lins, falei, Brigadeiro, quem fez o relatório foi ele ali, ó, Cabo Lins. Aí todo mundo ali da comitiva ficou me olhando, arregalou os olhos. Falei, claro, Brigadeiro, que eu fiz a revisão em português, falei com ele e tudo, mas o relatório foi ele que escreveu. Não foi você, eu falei, Brigadeiro, o meu problema aqui é comandar um esquadrão. Manutenção é problema do chefe de manutenção, equipamento de apoio solo é problema do Cabo Lins, é deles o problema. Eles vão me trazer e eu vou buscar solução. Aí ele ficou olhando assim, vai, me explica aí. Aí ficou aquele silêncio. Eu falei, Cabo Lins, explica aí para toda a comitiva aqui. Ele ficou assim, eu falei, o brigadeiro é um homem de tropa, vai lá, explica.
Aí quebrou aquele gelo, né? Ficou todo mundo me olhando. Ele deu uma explicação, Bertalha, fenomenal. Lógico, dentro dos limites de um cabo, né? Mas ele detalhou coisas que nem eu percebi. E o brigadeiro depois falou: nem eu sabia disso daí, e eu tenho que distribuir esse tipo de material para mais 9 esquadrões na Força Aérea. Aí depois nós fomos para a sala de turbinas, uma sala bem modesta, né? Até com problemas lá, que eu precisava de mais ar-condicionado, que não podia ter umidade lá para trabalhar algumas partes da turbina aberta. Chegamos lá, eu chamei os dois sargentos mecânicos, eu falei: ó, o brigadeiro quer saber dos detalhes, aquilo que vocês escreveram no relatório. Aí o subcomandante lá, o subcomandante brigadeiro: você não vai falar? Eu falei: coronel, mais antigo que eu falei: não, eu não entendo de motores, quem entende é esse, são eles dois aí, a Força Aérea formou eles dois ali. São eles que vão falar de motor e eu vou ficar assistindo que nem os senhores. E foi assim toda a inspeção. E o bacana é que, normalmente, a inspeção, participei de várias inspeções, ficava todo mundo escondidinho nos seus setores, ninguém queria aparecer, né? Então, depois do evento do Cabo Nins, interessante, Bertale, que todo mundo no hangar queria estar junto da comitiva. Todo mundo, naquela quem diz: agora eu falo, eu falo. Aí nós fomos para a sala da equipe de resgate. E a equipe de resgate eu também dava uma autonomia muito grande para eles, né? Aí veio o sub, que estava meio rouco, suboficial meio rouco. Eu falei: quem é que você, Mendes, quem é que você pode indicar para falar? Ele falou: qualquer um que manje, comandante. Eu falei: o que manja, o cara que entende. Quem é? Aí veio um 3S, veio um terceiro sargento. Não veio nem o primeiro sargento, nem o segundo sargento. Quem cuidava mais dos detalhes foi um terceiro sargento. Lógico que ele deu um briefing para as autoridades no nível de um terceiro sargento. Mas me surpreendeu, me surpreendeu. E o comandante depois falou, o brigadeiro falou: Jefferson, você não sabia dessas coisas? Eu falei: não, brigadeiro, desconheço e vou lhe dizer, vou continuar desconhecendo. Isso daí não é problema meu. Meu problema é pedir para o senhor, encher a paciência do senhor atrás de recurso, de dinheiro, ligar para Brasília atrás de hora de voo. Esse é meu problema. Meu problema, eu digo para eles, é do hangar para fora. Hangar para dentro é problema de cada um. Agora, todo mundo sabe que se pegar, a responsabilidade é minha, eu assumo. É que eu digo para todo mundo, eu digo aí para fora, para o comandante da região, perdão, da região, até para o chefe de gabinete do Estado, eu falo: ó, nesses dois hangares aqui, quem manda sou eu. O que acontecer, a responsabilidade é minha. Não adianta mandar ligação daqui para ali, não, não. Fala comigo primeiro que eu resolvo. E o que, que vai acontecer aqui, para o bem ou para o mal, a responsabilidade é minha. Agora, eles são autônomos. Aí teve uma vez que um brigadeiro perguntou: e por que, que você faz isso? Eu falei: olha, porque eu tenho aqui 16 pilotos, 9 helicópteros e recebi 600 horas de voo, apenas 600 horas de voo para cumprir uma missão que os senhores escreveram por intermédio de uma diretriz. Eu, quando fiz as contas, a primeira coisa que eu fiz foi sair do voo. Eu, como comandante, eu saí do voo. Eu fiquei um burocrata. A pessoa começou a ligar: pô, você é louco? Eu falei: não, louco não, manda mais hora que eu entro no quadro de pilotos. Enquanto estiver essa situação, porque eu pedi no levantamento, para a minha formação operacional naquele esquadrão, eu precisaria de 43 horas de voo. 43 horas de voo, eu deixava de dar treinamento para dois segundos tenentes que tinham chegado. Eu falei: jamais, never under my watch. Jamais, jamais, enquanto eu estiver aqui, isso daí vai acontecer. Porque em comandos anteriores isso daí aconteceu. Então, nós vamos formar esses dois. Eu cheguei ao ponto, Bertaglia, de nós sairmos para a missão em Natal, 4 helicópteros, decolamos domingo de manhã. Eu fui como segundo piloto do segundo tenente mais moderno. Inclusive, se Deus quiser, eu espero que ele vá a brigadeiro em breve, né? O coronel Pedro. Ele foi o segundo tenente mais capacitado. Aí o subcomandante chegou para mim e falou: o brigadeiro Arnaldo, ele era major, falou: irmão, você vai com o quê? Eu falei: ó, sou subcomandante, sou o copiloto Pedro. O pessoal ficou olhando assim: ué, eu não tenho a capacitação, quem tem é ele. Então, eu vou ser o navegador dele, não tem problema algum com isso. Então, isso daí, Bertaga, trouxe aderência, entendeu? Trouxe interesse. Eu vou dar mais exemplo que eu fiquei assim emocionado. Nós fomos fazer uma missão em J. Pessoa, João Pessoa, aí a administradora nos colocou num lugar muito remoto, para lá do Corpo de Bombeiros, né? Quem chegar em João Pessoa vai ver que nós ficamos num lugar muito ruim. Aí montamos as barracas, né, de maneira muito precária. Nós tínhamos que fazer missão de apoio ao Exército no interior do estado da Paraíba. E conseguimos nos hospedar num quartel de João Pessoa. E saímos tarde, eu gostava de ficar com eles, né?
Saímos tarde para o alojamento, aquele negócio todo, e de madrugada deu uma chuva, deu cântaro, choveu a cântaro. E o pessoal que estava lá de guarda ligou, não me incomodou, ligou o cabo que era chefe deles, né? Falou: olha, tá caindo uma chuva aqui danada, daqui a pouco vai derrubar as barracas e vai estragar o material, mapa, equipamento elétrico, ia ter infiltração, nós tínhamos lá um tonel de combustível reserva, que se infiltrasse, aquele combustível ia ser jogado fora, né? Bertaglia, eles engrenaram o ônibus de madrugada, foram lá para o aeroporto, passaram a madrugada capinando, limpando, fazendo valinha para escoar, estenderam lá, desarmaram as barracas, estenderam as barracas, salvaram e protegeram os equipamentos. Quando cheguei de manhã lá para a formatura, hasteamento da bandeira, olhando tudo ali manchado, né? Detalhe, eles esperaram secar e montaram antes da tropa chegar, né? Olhando aquilo ali, eu virei para o meu subcomandante e falei: irmão, o que que houve? Ele falou: irmão, o que que aconteceu foi isso, isso, isso. O cabo Silveiro acionou todo mundo, eles vieram para cá e tá aí, tá tudo pronto. Eu fiz a inspeção, falei: olha, quando acabar essa missão, eu quero que cada um ganhe 2 dias inteiros em casa. Eu não quero que eles apareçam, eles têm que descansar. Isso é o mínimo que eu posso fazer, que eu não posso aumentar a ação, não posso pagar maior salário, não posso fazer nada. Então, o que eu tinha que compensar isso daí com eles. E o que eu achei bacana, que quando nós voltamos, nós tínhamos algumas inspeções e esses prometidos de dispensa, inclusive tinha alguns que moravam no interior, eles não quiseram, eles quiseram ficar lá para poder cumprir o final das inspeções. Então, o que eu digo é um pertencimento. Porque se tivesse dado a chuva e estragado tudo, nós tínhamos que voltar com o rabo entre as pernas. Não tivemos competência de nos antecipar. E eles resolveram. Então, é o que eu estou Maravilha. dizendo, isso daí foi chegando ao ponto de eles, né? O que eu digo, o grupo impôs aquilo dali, um comportamento. O grupo impôs, eu cheguei para comandar e me alinhei. Eles já tinham a personalidade, eles desenvolveram a personalidade de prevenção de acidente. Eu sei que praticamente o meu segundo ano, eu não me preocupava com nada, nada. Tinha coisa que eles diziam assim: não, o comandante tem que saber. Aí, com o tempo depois, eu falei: olha, o que puder ser resolvido no nível de tenente-capitão, resolvo. O assunto morre ali porque foi resolvido. Eu não quero saber. Não é que eu não queira me Fantástico. envolver, para vocês terem essa confiança em mim, na autonomia. E se der zebra, liga para mim que eu vou passar a mão no telefone e dizer o que que houve, entendeu? Então, isso daí tornou, vamos dizer assim, essa questão da adesão, da aderência voluntária, veio do pertencimento. A partir daí, a prevenção de risco ficou uma coisa assim, quase que fluida, era o dia a dia deles. Eles Maravilha, Jefferson. implicavam. Detalhe, eles implicavam, inclusive, na velocidade de ré do caminhão de abastecimento. Olha o nível que eles se preocupavam, entendeu? Com sinalização. Chegava lá, as coisas já estavam resolvidas. Aí, olha que o gerente da Petrobras era um senhor profissional da Petrobras que atendia o aeroporto e, eventualmente, nos atendia. Quando algum motorista chegava fora do padrão, ele chamava a atenção. Maravilha. Jefferson, meu amigo, fantástico. Liderar pelo exemplo, fica uma mensagem aqui muito legal, realmente. Jefferson, infelizmente a nossa prosa é curta, ela está terminando, meu amigo. Ah, lamento. Gratidão enorme pela sua participação aqui, pela contribuição que você trouxe aqui para a prosa com Bertalha, Jefferson. Muito obrigado pela participação, oportunidade, sobretudo honra. Então, logo estiver pronto, tem uma grande quantidade de profissionais que querem conhecer o seu trabalho. E eu gosto sempre de apresentar essas novidades. Conforme você diz, os seus vídeos praticamente são um MBA, né? Eu estou indicando para vários. Não, mas é um fato mesmo, que eu já vi vários deles, né? Essa sua jornada de logística do ano passado foi uma coisa fenomenal. Teve coisas ali que muitos gostaram. E acredito que muitos já lhe seguem e agora outros vão querer seguir também, porque é tudo de qualidade, né? São vídeos de qualidade, trabalhos de qualidade. Os profissionais que você chama são comprometidos e agrega, né? Dá valor ao seu canal e ao seu trabalho. Gratidão, Jefferson. Nós estamos chegando a 40 mil inscritos no canal. Isso é muito legal, muito, muito honrado com isso. Gratidão ao infinito e além. E o que nós fazemos em vida, Jefferson, ecoa na eternidade. Tchau, tchau. Muito obrigado.